Há quem pense que o sonho de todas as mulheres é encontrar o príncipe encantado. Mas, vou te dizer, o sonho de muitas mulheres é poder comer sem engordar. É ou não é, Ellen? Com certeza, matou a charada, Rafaela. A Ellen é nutricionista, ela é bastante especializada em nutrição esportiva para gestantes, e a maioria das pessoas buscam, claro que além de saúde, elas querem emagrecer, né, Uhum. porque é muito mais fácil engordar. Tem gente que engorda só com cheiro. Isso é verdade? É, né, não é bem por aí. Eu brinco, né, que se ficar cheirando muito chocolate, aí comer um pouco a mais, sim. Mas Aham. realmente, assim, hoje em dia é muito mais fácil a gente ganhar peso, Uhum. aumentar o nosso percentual de gordura corporal, porque a disponibilidade de alimentos calóricos, hiperpalatáveis é muito maior que antigamente, É né. muita coisa boa, né. Exatamente. E além dessa disponibilidade, né, Rafaela, a questão emocional, né, porque às vezes a gente tá cansado, a gente tá estressado, tá passando por alguma dificuldade, né, a mulher na TPM, então todas as questões emocionais também vão pra alimentação. Tudo é motivo, né. Tô Tudo é triste, vou comer. Tô feliz, vou comemorar e vou brindar. aham, E aí, como é que fica, exatamente. né? É. Sanfona, Exatamente, fica naquele sanfona. engorda, emagrece, e esse efeito sanfona, ele não é só ruim para nossa estética, mas ele é Uhum, ruim para o nosso metabolismo, né, porque muitos estudos já mostram que quando a gente perde peso e uhum. reganha, esse reganho vem só em gordura, né, e aí a nossa Hum. composição corporal, né, que é composta por osso, água, músculo e gordura, fica muito mais gordura do que músculo. Né, e aí esse metabolismo, entre aspas, "se lentifica", porque a musculatura é um tecido ativo, deixa o nosso metabolismo mais eficiente, né, então começa o problema por aí. Então, para os sanfonas, preste atenção, porque assim, ó, para eu mudar um comportamento, pra mudar uma coisa, eu tenho que me convencer, sabe? Tu tem que me dar uma razão muito lógica para eu entender por que que eu não posso ser sanfona. Agora eu entendi. Exatamente. Uhum. E quanto mais eu entro na sanfona, mais é prejudicado o meu metabolismo, então fica mais difícil de eu emagrecer, né, Meu por isso Deus que do o céu. ideal é evitar ao máximo esse efeito sanfona que a gente chama. E uma curiosidade, assim, tomar água bem gelada ajuda a acelerar o metabolismo? Ajuda ou é Não, mito? totalmente mito, né, Uhum, muitas coisas são mito. Na verdade, assim, o que mais ajuda a "acelerar", entre aspas, o metabolismo, eu digo que é um estilo de vida saudável, né, uhum, é uma ampla gama de comportamentos que vão ajudar nesse metabolismo, uhum, começando por algo básico e que ninguém faz, que é dormir bem, né. sim, Existe uma coisa que se chama ciclo circadiano, né, aham, quando ele está disruptivo, quando a gente dorme tarde, acorda tarde ou tem uhum. insônia, a gente já começa a lentificar o nosso metabolismo, né. E daí começa desde o horário que eu durmo, o horário que eu acordo, se eu tomo ou não tomo café da manhã, então sim, tem estudos dizendo a importância da refeição ao acordar para essa parte metabólica. É importante, a gente tem gente que gosta de acordar, fazer exercício em jejum, e tem Uhum. gente que gosta de acordar, tomar o seu café da manhã e ir para academia. Qual é o mais tem um mais indicado ou depende Uhum. de cada pessoa? Na verdade, depende de cada pessoa. É ruim fazer o exercício em jejum? Não, desde que o meu jantar na noite anterior tenha uma quantidade X de carboidratos. Por quê? Hum, Porque eu preciso do meu glicogênio muscular, que é nada mais é que a gasolina do carro, é a molécula de energia que fica lá no músculo para eu poder performar bem nessa atividade. mas quem quer fazer exercício, quem quer acordar de manhã em jejum e fazer exercício, provavelmente não comeu carboidrato um monte de noite na janta, porque sabe que carboidrato de noite também não é tão bom assim. Exatamente, Então né? não é né, então é melhor. Na verdade, o que que a gente tem de científico nisso, né? Hum, O ideal é a gente não consumir grandes quantidades de carboidrato à noite, né? uhum. Então, essas grandes quantidades, elas prejudicariam porque à noite a nossa resistência insulínica fica prejudicada, né? Isso por conta do ciclo circadiano.
Sim. Entretanto, em indivíduos que têm um treino intenso de manhã e não conseguem se alimentar, Uhum. o malefício da falta do carboidrato é superior a esse carboidrato à noite. Por quê? Porque a resistência insulínica desse indivíduo já é boa porque ele treina bastante. Então ele não precisa se preocupar com essa parte. Entendi. É diferente de uma pessoa sedentária, Aham. né, que vai Sim. comer um monte de carboidrato porque vai treinar em jejum. Não, não é benéfico. Por isso que em nutrição, Rafaela, é algo muito sensível a gente falar. Isso é exatamente assim. Não, depende Sim. de cada pessoa, da faixa etária, do nível de atividade Estilo física, de vida. estilo de vida, né, profissão, É. tudo, né. Exatamente. E me diz uma coisa, assim, ó, a gente se preocupa muito, porque eu tô com 44 anos, mas eu olho no espelho e pensei: "Nossa, eu não me sinto com 44", porque eu pensava que quando eu tivesse 44, eu Aham. ia ser uma vovozinha. E quando me chamam Sim. de senhora, eu fico: Não, né. não gosto", sabe. Então, assim, ó, a gente sabe que tem alimentos que ajudam a envelhecer mais rápido e alimentos que ajudam a rejuvenescer. E quais Uhum. são esses alimentos, assim, que ajudam a acelerar o processo de envelhecimento? Uhum. Rafaela, uma alimentação ultraprocessada, né, se eu tenho dúvidas do que é ultraprocessado, basta eu ler Hum, a lista de ingredientes deste alimento. Se tem muitos ingredientes, esse alimento é ultraprocessado. Eles hum, vão participar desse processo de envelhecimento. Açúcar em excesso, né, uhum. sim, vai ocorrer um efeito de glicação na pele e esse efeito vai ser prejudicial para esse meu aspecto de Dizem envelhecimento. que o açúcar é o que mais envelhece, e a coisa mais gostosa do mundo é um doce, né. Exatamente. E aí é esse excesso, né. Eu sempre brinco que a gente tem que saber lidar com o Uhum, açúcar, né. Vou cortar 100%, né, o mundo ideal, não traria benefício nenhum a gente consumir o açúcar, a não ser atletas de alto rendimento que precisam daquela glicose uhum. rápida, né. Sim. Mas para a população média não traria nenhum benefício, mas temos uma questão social aí, né, envolvida. Então a gente precisa saber lidar. Por que que acontece? Muitas pessoas ou elas, pensam: "Ai, então eu não vou comer o açúcar", e passam um tempo e quando Uhum, voltam a comer acabam criando uma compulsão, né, um comer exagerado desse tipo de alimento, né, uhum. e acaba não aprendendo a lidar com ele em certos momentos, né. Eu Sim. sempre oriento os meus pacientes quando vai comer um açúcar, um doce, que tenha na refeição algum Hum, outro nutriente que vá impedir aqueles picos glicêmicos, como por exemplo, antes de comer uma torta, tomar hum, uma dose de whey protein, né, para melhorar essa curva hum. glicêmica, ou até mesmo, Pra satisfazer. satisfazer, ajudar na saciedade e Aham. também evitar picos altos glicêmicos, né, porque esses picos glicêmicos eles podem futuramente agravar e prejudicar ou até mesmo dar uma pré-diabetes nessa pessoa, Pois né. é, é que quando a gente sai o dia todo para trabalhar e a gente leva lanchinhos, geralmente, esses lanchinhos são coisas doces. É difícil, assim, lanchinho salgado, pelo menos Uhum. para mim. É, é que na verdade aí entra a questão da organização, né, o que é Uhum, mais desafiador para as pessoas, porque hoje em dia a gente trabalha bastante, né, a gente uhum, está sempre resolvendo questões, e acaba que a gente não tira um tempo para a organização desses alimentos, né. Então, uhum. lanches, são as refeições mais desafiadoras para os pacientes, geralmente, né, Aham. porque almoço e janta a gente consegue ali manejar bem, né. Uhum. Eu sempre digo para o paciente: "Se a gente se organizar bem, dá certo. O que que tem que ter no meu lanche? Tem que ter os 3 grupos de alimentos, que são as proteínas, as gorduras e os carboidratos, né, Uhum. em doses adequadas. Por quê? Porque se eu pulo lanches, se eu não faço essa refeição ou se eu Hum. faço como só uma fruta que não dá muita saciedade, eu vou chegar à tardinha e vou ter aquela síndrome das 18 horas, que Uhum. é comer tudo que veio pela frente até as paredes, É, né. fruta pra mim não dá saciedade. Não dá. Por isso que ela tem que estar combinada Com sempre o com quê? alguma coisa. Porque não adianta eu levar uma frutinha pra comer no meio da tarde, que parece que se é uma maçã, vai abrir uma broca no meu estômago. Exatamente, exatamente. Aí entra as combinações, né. Se Hum, essa maçã ela tá cortada em cubos, junto com o iogurte natural, né, uma uhum, dose de whey protein. Por que eu tô falando whey protein? Poderia ser outra proteína? É uhum, claro que poderia, só que a gente tem uma limitação de opções proteicas, né. O que que a uhum. gente teria como proteína?
proteína? Frango, carne, ovos, né? Algumas proteínas vegetais e acabou. Já carboidrato, a gente poderia ficar até amanhã falando de tudo que tem de carboidrato para Poderia fazer ficar o dia lanche. inteiro comendo pão. Exatamente, exatamente. Então, o que que acontece? O whey protein, ele entra como algo rápido, né, prático e às vezes até para matar aquela vontade do doce. Porque como o whey protein é muito doce, ele tem adoçante, ele não tem açúcar, né? Sim, aham. Então ele entra como essa parte do doce, traz um potencial de saciedade ótimo, né? Uhum. A gente tem estudos do whey protein trazendo saciedade muito próxima até de algumas medicações que produzem saciedade, né? Então ele ajuda a produzir GLP-1, que é um hormônio da saciedade. Uhum. E a gente colocando ele no iogurte junto com a fruta e coloca uns grãos ali, né? Uma Tá granola falando daquele whey boa. protein que a gente compra aí nessas Exatamente, lojas de suplementos. Exatamente, um whey protein bom, com uma tabela nutricional curta, né? Curta. Ingredientes, poucos ingredientes, né? Então, com uma dose legal de proteína, né? Não precisa ser o isolado, pode ser o whey protein concentrado, né? Como assim isolado e concentrado? Vamos lá, o que que é o whey protein? O whey protein é uma proteína do soro do leite. O que que acontece? Na indústria, como é que ele foi descoberto, né? Jogava fora esse soro do leite. E aí os agrônomos começaram a perceber que aquele solo que caía o whey protein ali, o soro do leite, né? Era mais fértil. E o que tem alguma coisa aqui nesse soro, né? Quando a gente compra o iogurte, às vezes vem aquela aguinha, esse é o soro do leite ali que tá a proteína, né? Então, o que acontece? No creme de leite, na caixinha, aquele soro Exata, o soro é a que a proteína. gente põe fora, tem que tomar. Exato, tem que tomar. Ali tá o soro do leite, ali tá Aquilo a que tu proteína. tira. Olha só, meu Deus. A indústria secou, né? Tirou a água, deixou o pó, colocou adoçante ou corante ali pra dar a cor do shake, né? E começou a comercializar. E aí começaram os estudos. E aí que foi verificando que o whey protein, ele tem uma capacidade de melhorar a nossa hipertrofia, ou seja, melhorar a nossa musculatura. E musculatura, eu não estou, quando eu falo musculatura, o pessoal pode achar assim, ficar maromba, né? Extremamente não é esse musculosa. estilo. Não é isso. É simplesmente para melhorar a nossa composição corporal e até melhorar o emagrecimento. Sim. Né? Inclusive, hoje em dia a gente usa em várias patologias, né? Até no controle glicêmico da diabetes a gente usa o whey protein, né? E aí ele se torna um excelente aliado nesses lanches. Sabe que eu tô preocupada? Que eu sempre tirei o sorinho do creme de leite. Não vai esquecer mais dessa Se eu parte, soubesse né? que ele poderia me ajudar, mas eu nunca mais vou tirar o sorinho do creme de leite. Exatamente, E a gente aprende isso de casa, né? De mãe, de avó. Sim, aqueles costumes que vão passando, né? De geração para geração, né? Olha só. E quais são os alimentos, assim, que vão ajudar a gente a rejuvenescer, a ficar com a pele bonita, assim? Diz aí uns 5. Olha, primeiro a gente começaria falando do FLG, né? Que são frutas, legumes e verduras, né? Falei a sigla em inglês, desculpa. Não, tranquilo. Né? Eles são a base, então eu teria que ter 3 porções de frutas por conta das vitaminas e com cores diferentes, dando uma atenção especial para as frutas vermelhas e escuras, as frutas roxas, né? Que elas possuem antocianinas, que são antioxidantes ótimos e que auxiliam muito nesse efeito, porque essa oxidação que vai acontecendo dentro do nosso metabolismo, quando a gente consome essas frutas, legumes e verduras, ela dá uma equilibrada na oxidação, por isso que a gente chama de antioxidante. Então ajuda nesse sentido. Legumes e verduras. Legume, assim, não é colocar no prato, Rafaela, uma alface, uma colherinha de tomate. Não, é legume, né? Bastante. Então, entraria ali. É verdade que o prato tem que ser colorido. Pra ser saudável, Colorido. Metade do prato deveria ser legumes, né? Pra ter ali bastante quantidade. Porque também ali nesses legumes a gente tem os fitoquímicos. Os fitoquímicos também auxiliam na nossa... O que são os fitoquímicos? Os fitoquímicos são componentes dentro desses alimentos e que vão pro público leigo entender, né? E que vão trazer tantos benefícios para a saúde, porque eles também possuem antioxidantes, quanto para a questão da nossa pele. Tá, e eu sou obrigada a comer a cenoura e a beterraba ralada ou eu posso dar uma cozinhada? Não tem problema. O modo de preparo, tu vai ter as vitaminas e minerais de igual forma.
Posso. De igual forma, Porque né? falam que não, que se depois que tu cozinha, tu perde tantos por cento de. Uhum. Isso Não, não. não. Alguns minerais podem se perder no cozimento, né? Por Uhum. exemplo, para paciente renal, a gente sempre indica que cozinhe, por exemplo, a batata, tire a água fora, cozinhe de novo e tire a água fora. Por quê? Porque o potássio da batata fica na água, né? Hum. Mas aí sim a gente tem uma perda de alguns minerais no cozimento. Tá, mas o que que tem Mas a ver o potássio? para o paciente renal, ele não pode consumir. Ah, então, Porque ó, fala pra câmera ali, ó, atenção, paciente Aham, renal. paciente renal não pode consumir, potássio em excesso, porque isso vai piorar a nossa filtração glomerular e prejudicar o rim, Então, né. quando cozinhar a batata, Joga água fora. A mesma coisa no feijão, deixa o feijão de molho, coloca água fora, deixa o feijão de molho no água fora. 12 horas nesse processo, depois cozinha. O nível de potássio baixa muito, viu, né. ó? É daí que vem essa questão: "Ah, se eu cozinhar eu vou perder". Não, a gente não perde vitaminas, Uhum. mas alguns minerais a gente pode perder, né. Entendi. Então é bom sempre mesclar, ora comendo algo cru, ora cozido, assado, então a gente pode fazer uma seleta de legumes, Uhum. colocar azeite de oliva, fonte de vitamina E que ajuda na pele, Extra virgem. extra virgem, né, Uhum. utilizando ele ali junto com alguns temperos, a gente pode botar o açafrão, Orégano. orégano, né, alecrim, que são temperos que também têm potencial anti-inflamatório e ajuda nessa parte estética, É né, então desinchar. exatamente, então uma coisa vai puxando a outra, né, mas assim, a base seria essas frutas, legumes e verduras, né. Entendi. E o famoso dia do lixo? Então, Que a doutora Ellen pensa aí sobre o dia do lixo? Explicando para quem não entende o que é dia do lixo, que tu faz uma dieta a semana inteira, aí um dia da semana é o dia que tu pode comer as coisas que tu gosta, sem se preocupar com a dieta. Como é que é isso? Não é uhum. bem assim, né? Não, não é bem assim, tanto que nas minhas consultas eu sempre deixo isso bem claro com um gráfico. Então eu mostro o gráfico da Hum. semana e do final de semana, né. O que que acontece? Primeira coisa, lixo, né. Eu particularmente não gosto de dizer dia do lixo, porque lixo é algo desprezível, né, é Sim. algo que eu não consigo utilizar. Já Uhum. começa por aí. Segundo, dia do lixo é um dia inteiro de excessos, e isso não funciona para nenhum objetivo, E né. depois, existe aquilo que teu estômago aumenta, aí depois tu fica mais exigente durante a semana, parece que tem que comer mais pra saciar? Com Porque tu certeza. empurrou, empurrou, empurrou naquela ansiedade, vai, eu vou comer uma pizza inteira porque hoje eu posso, teu estômago ficou desse tamanho, depois segunda ele já tá desse tamanho, e Uhum. aquela Claro que não na magnitude que a gente imagina, que ele vai ficar super mega elástico e depois vai ficar precisando daqueles alimentos, não, aham. mas é mais pelo efeito comportamental. Hum. É mais pelo efeito comportamental, porque os alimentos hiperpalatáveis, eles não saciam igual os alimentos que não são hiperpalatáveis, porque Uhum. eles atingem áreas no cérebro junto associadas ao vício. Explica melhor isso aí. Vamos lá, pra gente não confundir. Lá dentro do nosso cérebro, a gente tem 2 caminhos de efeito de saciedade, né. Uhum. Um que é, saciedade física, fome física, né. É um caminho bem fácil de entender, né. Uhum. Aí entra hormônio ali, grelina e tudo mais, bem tranquilo. Só que tem outro caminho cerebral, né, Uhum. que vai fazer com que a gente esqueça a saciedade física e a fome física. Por que Uhum. que a gente consegue comer ainda saciado fisicamente? Por conta deste outro caminho cerebral. Este outro caminho, ele tá relacionado com a dopamina. Hum. Então, o que que essa dopamina faz? A gente acha que dopamina é prazer. Não é prazer. Dopamina é motivação. Então, o que que acontece? Comi algo hiperpalatável, né? Uhum. Hiperpalatável não significa só açúcar, significa rico em combinações de carboidrato e gordura ou hã, açúcar e gordura ali, né. Aham. Então o que que acontece? Ativei esse meu sistema dopaminérgico, tá, Uhum. comi algo hiperpalatável. E lá no nosso cérebro fica um imprint, fica uma marquinha dita assim: "Olha, você comeu e você ficou muito bem, a sua sensação emocional ficou muito boa". Uhum. Então, quando você tiver novamente esse comportamento, eu vou te lembrar disso e eu vou querer isso de novo. Uhum. E aí essa dopamina ela se antecipa e vem como um motivador.
Existem alguns neurocientistas que eles dizem que não existe livre-arbítrio por conta desse sistema que eu tô falando agora. Porque que acontece? Depois que a gente começa a fazer isso, essa dopamina, ela meio que nos arrasta pra fazer isso de novo sem a gente pensar. Então é aquela coisa assim, na primeira vez eu tava estressada, eu fui lá e comi um chocolate. Uhum. Na 20ª vez, eu comi e nem percebi que eu comi. Tanto que às vezes os pacientes nem relatam em é verdade, eu comi um docinho. Às vezes é por esquecimento, às vezes não é só um esquecimento, é esse apagão que dá por conta da impulsividade movida por essa dopamina. Sei o que eu tô lembrando agora, às vezes vou jantar, saio pra jantar. E eu tô super satisfeita, tipo, não entra mais nada, tipo, nem a água que tá ali, nada. Aí chega ali o cara no restaurante com aquela bandeja com pudim, ambrosia, sagu e tudo. E como é que o estômago se abre pra receber aquilo? Uhum. Porque se fosse um outro pedaço de carne, não ia entrar, ou de pizza, ou o que fosse que eu estivesse comendo, não ia entrar de jeito nenhum. Mas como é um pudim, é um brigadeiro, desce assim, ó, na maior delícia. É uma loucura isso aí, né? Uhum, É o exatamente. cérebro que tá dizendo, pra isso eu deixo. Pra Exatamente. isso eu deixo. Exatamente. E até, por vezes, fica no, entre aspas, saudável, porque isso é saudável também. Esse espacinho do estômago que a gente brinca pra sobremesa, em Ah, algumas pessoas, elas lidam super bem com isso. Em uhum, outras, Rafaela, elas não lidam bem e isso vai para um nível de quase vício em comida. sim. Né? Então elas acabam não querendo a sobremesa, mas precisando, necessitando. E se ela não consome aquilo ali, ela fica extremamente mal. A gente fala que é um deprimido, não de depressão, transtorno, mas de sintomas depressivos. Né? Pois Quando ela é. retira aquele motivador, né? Da dopamina. Então, e fica muito difícil quebrar esse padrão. Por isso tem muitas pessoas que não conseguem mudar a sua alimentação por conta Uhum. desse caminho da dopamina. Que loucura. Uhum. Mas voltando ao dia do lixo que tu me perguntou, Ah, realmente assim, não funciona para nenhum objetivo e eu acho mais assertivo, e são coisas uhum, que eu combino com os pacientes também, é a refeição luxo. E eu falo luxo porque eu acho uhum. até que a maneira como que a gente coloca as palavras vai educando esses pacientes, no sentido de que eu vou me dar ao luxo de fazer uma refeição hiperpalatável, Uhum. porque eu fiz por merecer isso, né? Eu Sim. consegui Uhum. adiar minha recompensa por uma semana legal, eu vou fazer uma refeição para socializar, porque é importante, né? Sim, pra também não virar aquela pessoa chata que só come ovo, batata doce, Exatamente, faz parte do nosso social frango. a alimentação, Sim. né. Então Uhum. e essa refeição também vai dar uma ideia para o paciente que é uma refeição, não é o dia inteiro, porque é muito difícil a gente atingir objetivos com Uhum. refeições, com um dia inteiro de refeições, eu posso colocar fora o meu déficit calórico da semana inteira, né. Adeus, o livro, passou a semana inteira no sacrifício, depois joga tudo pro alto. Exatamente. E tem muita gente que fala: "Eu não sei por que que eu não emagreço, eu faço tudo certinho". Só que a maioria dessas pessoas não consideram o final de semana e realmente de segunda a sexta elas passam em déficit calórico, que é comer menos do que a nossa E é uma necessidade calórica. matemática as calorias, né. Não Matemática. É. adianta. Emagrecimento não é só déficit calórico, né? Uhum. Mas a base dele, o alicerce do emagrecimento é déficit calórico. Se eu não tenho déficit calórico, eu não consigo evoluir. O que que vai fazer diferença? Uma alimentação mais com qualidade, esse emagrecimento vai ser melhor, vai ser mais bem sustentado. Mas se eu não tenho déficit calórico, nada É, não feito. adianta. Ellen, tem alguma coisa que eu não te perguntei que tu gostaria de acrescentar? Uhum. Difícil pergunta na nutrição, porque Sim, eu tenho são vários assuntos, tantos mas é que são tópicos. tantas coisas que eu tô É, pensando que a gente vai ter que ter outros assuntos pra falar, porque tem a exato. questão do autismo, do jejum intermitente, tem várias Sim, coisas que eu quero conversar sim. contigo. Então Eu a gente vai ter acho que marcar que outras com vezes, porque certeza. hoje a gente já deu uma baita de uma foi incrível, né, o Com conhecimento de certeza, hoje. com certeza. Eu acho que deixar essa mensagem, porque a busca maior das pessoas, às vezes, pela nutrição, embora a nutrição não seja só isso, a gente consegue melhorar a performance esportiva, a gente consegue ter uma boa gestação, né? Hum, Passar por um climatério, uma menopausa de forma bem assertiva, né? uhum,
melhorar sintomas de TDAH, autismo com a nutrição? Sim, né? Uhum. Mas a base ainda, né, do conhecimento, assim, a gente é muito conhecida pela questão do emagrecimento, né? Então, acho Uhum. que a gente poderia fechar colocando para as pessoas que emagrecimento primariamente é o déficit calórico e é muito mais fácil fazer o déficit calórico com essa alimentação que a gente conversou antes, frutas, legumes, verduras, que eu não preciso excluir totalmente grupos alimentares Sim. para tal, né? Uhum. E que é sempre bacana buscar uma orientação profissional Com para fazer certeza. esse acompanhamento e que emagrecimento. Olha, emagrecer todo mundo emagrece, mas o grande desafio do emagrecimento é a manutenção. Por isso que o acompanhamento é tão importante. Para não entrar na sanfona. Exatamente. Ellen, muito obrigada, adorei, adorei, aprendi muito hoje. Obrigada Coisa pelo boa. teu tempo, pelos teus conhecimentos, por ter vindo até aqui. Com certeza, muita gente aí também já caíram várias fichas, eu tenho certeza. Obrigada de coração. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada a vocês aí. Beijo. Tchau, tchau.